Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psi em Foco. Hoje vamos falar sobre a psicologia escolar. O tema do dia é o papel do psicólogo escolar diante dos desafios contemporâneos. Hoje vamos discutir um caso fictício, mas que é muito próximo da nossa realidade e de muitas escolas brasileiras. O caso do Colégio Inovação. Nessa escola, os estudantes apresentam sinais claros de ansiedade, professores relatam exaustão e sobrecarga, as famílias fazem cobranças constantes e a gestão busca por respostas rápidas para esses problemas. Diante desse cenário, surge uma pergunta: qual é o verdadeiro papel do psicólogo escolar? Para conversar conosco sobre esse tema, convidamos a psicóloga escolar Roberta Coutinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Esse caso é interessante porque reúne diversos desafios enfrentados atualmente pelos profissionais da psicologia. E muitas vezes, quando uma escola vive uma crise como essa, espera-se que o psicólogo encontre uma solução rápida para todos os problemas. A realidade é muito mais complexa do que essa. Quando analisamos o caso do Colégio Inovação, percebemos vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Temos alunos ansiosos, professores adoecidos, famílias insatisfeitas e uma gestão pressionando por resultados acadêmicos. Quais são os principais dilemas enfrentados pelo psicólogo escolar nesse contexto, na sua opinião? O primeiro dilema é compreender que o sofrimento não surge do nada. Quando muitos alunos apresentam ansiedade e muitos professores relatam esgotamento, não podemos olhar apenas para os indivíduos. Precisamos analisar o contexto onde esse sofrimento está sendo produzido. Outro desafio é evitar a individualização dos problemas. Muitas vezes, a escola pergunta: o que há de errado com esse aluno? Ou o que esse professor está fazendo de errado? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser: o que está acontecendo nessa instituição? Então, você quer dizer que não basta trabalhar apenas os sintomas? Exatamente. Se o psicólogo atuar apenas com as palestras motivacionais ou estratégias, como foi solicitado pela diretora, para controle da ansiedade, ele estará lidando apenas com as consequências. É preciso investigar as causas. Também existe um desafio ético importante. A gestão espera respostas rápidas. As famílias querem soluções imediatas. Mas o psicólogo precisa manter seu compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade escolar. Isso exige tempo, escuta e reflexão. Entendi. No caso, a diretora acredita que o psicólogo deve organizar palestras, oficinas de inteligência emocional e um projeto voltado para a felicidade. À primeira vista, parece uma proposta positiva. Qual é o problema dessa visão? O problema é que ela revela uma compreensão bastante limitada do papel do psicólogo escolar. A diretora acredita que o profissional vai conseguir restaurar rapidamente o equilíbrio da escola, como em um passe de mágica. Ou seja, ela enxerga o psicólogo como alguém responsável por apagar incêndios emocionais. Mas a psicologia escolar contemporânea possui uma proposta muito diferente. Aqui no Brasil, possuímos duas autoras de grande peso para essa área: a Marilene Proença Souza e a Maria Helena Souza Pato. A Marilene, ela afirma que o psicólogo escolar não deve ser um técnico encarregado de corrigir comportamentos ou adaptar indivíduos às exigências institucionais. Seu papel é compreender os processos que produzem as dificuldades vivenciadas pela comunidade escolar. A Maria Helena, ela critica justamente a tendência de responsabilizar indivíduos por problemas que são produzidos socialmente e institucionalmente. Quando
Quando a diretora concentra sua atenção nos sintomas apresentados por alunos e professores, ela deixa de questionar fatores como pressão por desempenho, excesso de cobranças, sobrecarga docente, conflitos institucionais e exigências das famílias. Então quer dizer que a preocupação da diretora está mais voltada para os efeitos do problema do que para as suas causas? Exatamente. E esse é um dos principais equívocos que encontramos nas instituições escolares. O psicólogo não está ali para fazer as pessoas suportarem situações adoecedoras. Ele deve contribuir para transformar essas situações. Diante desse cenário, quais seriam os principais eixos de atuação do psicólogo escolar? Bom, a primeira ação seria realizar uma análise institucional. Antes de propor qualquer intervenção, é necessário compreender a dinâmica da escola. Depois disso, o psicólogo pode desenvolver espaços de escuta para os estudantes, professores, famílias e gestão. Também pode atuar na mediação de conflitos e no fortalecimento da comunicação entre os diferentes grupos. Ah, então quer dizer que não é um trabalho voltado apenas para os alunos. Mas é claro que não, de forma alguma. Sabe, existem autores como Candeira, Carvalho e Negreiros, e eles destacam que é fundamental conhecer as singularidades dos estudantes para desenvolver estratégias que favoreçam a aprendizagem e o enfrentamento das dificuldades escolares. Mas isso não significa ignorar os demais atores da comunidade escolar. A atuação junto às famílias também é fundamental. Muitos dos conflitos presentes no caso demonstram dificuldades na relação entre família e escola. É preciso fortalecer a corresponsabilidade no processo educativo. E quanto aos professores? Ah, os professores precisam ser incluídos como público prioritário. Alguns autores, como Silva e colaboradores, demonstram que a docência é marcada por sobrecarga, exigências crescentes e desvalorização profissional. Portanto, cuidar da saúde mental dos educadores é também uma forma de promover saúde mental para os estudantes. Tem alguns autores também que destacam que a psicologia escolar contribui para a construção de ambientes mais saudáveis e favoráveis à aprendizagem. Autores como Cunha reforça que a escola deve ser compreendida como espaço de formação humana e cidadã. Outro ponto que chamou a minha atenção nesse caso é a forma como os pais e a gestão entendem a saúde mental. Sob a perspectiva da psicologia, como você avalia essa situação? Bom, podemos perceber uma visão bastante limitada. Muitas famílias acreditam que a escola deve resolver os problemas emocionais dos filhos, mas, ao mesmo tempo, aspectos relacionados às pressões familiares acabam ficando invisíveis. A cobrança por desempenho acadêmico, por exemplo, raramente é reconhecida como fator gerador de sofrimento. Você falou bastante dos pais, mas e a gestão? A gestão parece compreender a saúde mental como uma ferramenta para diminuir conflitos e melhorar o funcionamento institucional. Por isso, surgem propostas de palestras e ações motivacionais. Mas saúde mental é muito mais do que isso. Tem autores como Albuquerque e Aquino que destacam que a escola e a família possuem responsabilidades diferentes, mas complementares. Ribeiro também afirma que a promoção da saúde mental exige mudanças nas práticas pedagógicas, nos processos de avaliação, nos espaços de convivência e na formação docente. Ou seja, saúde mental não significa apenas reduzir sintomas, significa construir relações de pertencimento, acolhimento e desenvolvimento. Me parece que talvez o ponto mais difícil do caso seja a situação dos professores. Como promover bem-estar quando a própria estrutura escolar gera esse estresse? Essa é uma questão central.
Muitas vezes, as instituições oferecem palestras sobre autocuidado enquanto mantêm condições de trabalho extremamente desgastantes. Nesse contexto, o sofrimento não pode ser compreendido como uma fragilidade individual. Ele está relacionado às condições de trabalho. Bom, então a solução não seria só ensinar técnicas para lidar com todo esse estresse? Não, mas é claro que não. Segundo Ribeiro, as equipes de saúde devem apoiar os educadores sem ampliar suas responsabilidades. Por isso, é necessário revisar aspectos da organização do trabalho. Isso inclui distribuição das tarefas, excesso de demandas, tempo de planejamento, comunicação com as famílias e apoio institucional. Além disso, é fundamental criar espaços permanentes de escuta e acolhimento para os professores. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Vou fazer só mais uma perguntinha para você, Roberta. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. A pergunta deixa de ser como tornar os professores mais resistentes e passa a ser como tornar a escola um ambiente mais saudável. É isso? Perfeitamente! Essa mudança resume a perspectiva crítica da psicologia escolar. Ao longo dessa conversa, percebemos que o sofrimento escolar não pode ser explicado apenas pelas características individuais de alunos ou professores. Ele está relacionado às relações construídas dentro da escola, às condições de trabalho, às exigências acadêmicas e às expectativas das famílias. Por isso, o psicólogo escolar não deve ser visto como alguém para corrigir indivíduos ou adequá-los ao que é esperado pela gestão ou direção. O projeto Felicidade é um grande equívoco da diretora. Seu papel é promover reflexão, diálogo, mediação e transformação institucional. Então, para finalizar esse podcast, primeiramente eu quero agradecer a presença da psicóloga escolar Roberta Coutinho pela participação. Foi uma conversa muito esclarecedora. E por fim, queremos deixar uma reflexão final aos nossos ouvintes. Estamos construindo escolas que promovem saúde mental ou apenas tentando administrar os efeitos dos sofrimentos que elas próprias ajudam a produzir? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos os ouvintes. Até o próximo episódio.